Fisiologia cardiovascular, aula 3, regulação extrínseca e intrínseca dos tropismos cardíacos. Primeiro, o que são tropismos cardíacos? Tropismos cardíacos são propriedades do coração, propriedades físicas do coração. No nosso contexto, propriedades fisiológicas do coração. Essas propriedades elas são importantes para ajudar a mensurar a atividade do coração em si. E elas também vão ajudar a compor outras grandezas, como fluxo sanguíneo, como pressão sanguínea, pressão arterial. E muitas vezes esses tropismos, essas grandezas, essas variáveis físicas, elas podem ser usadas clinicamente na avaliação da condição do indivíduo, da condição normal, ou são úteis na avaliação de algumas doenças, não só doenças do sistema cardiovascular, mas outros tipos de doenças aí em geral. Bom, mas no geral aqui, né, nós, em termos de definição física, nós temos que frequência cardíaca, também chamada de cronotropismo, é o número de batimentos por minuto, né, a quantidade de vezes que o coração bate a cada minuto. A força de contração do coração, por sua vez, tem o nome de inotropismo e ela representa para nós a intensidade de força com a qual o miocárdio contrai. Só que para a gente poder ter uma visualização mais prática da força de contração do coração, nós utilizamos um parâmetro que já é importante que nós façamos a definição desse parâmetro, que é o volume sistólico, também conhecido como volume de ejeção. É o volume de sangue que o coração bombeia em cada sístole. E ele é dado em unidade de medida de ml por batimento. Então nós temos ali um número de o volume em ml ejetado a cada batimento do coração. Então a gente sabe que se o coração contrai com uma força maior, esse volume é maior. E se o coração contrai com uma força menor, esse volume é menor. Então o volume sistólico ele é a medida direta que nós temos da força de contração do coração. Então esses dois tropismos, frequência e força, são os que nós mais vamos trabalhar, porque eles são componentes do débito cardíaco que nós vamos falar logo a seguir aí, né? Então esses aí, né, frequência, número de batimentos por minuto e a força de contração do coração em termos de ml por batimento, né, em termos de volume sistólico, são os que nós vamos chamar mais atenção aí ao longo dessa aula, tá? No entanto, existem outros dois tropismos cardíacos que são considerados o dromotropismo, ou a velocidade de condução, que normalmente é dada em metros por segundo, né? Normalmente é a distância que é gasta, é o tempo, né, que é gasto para que o potencial de ação percorra toda a extensão do coração, desde a sua geração no nódulo sinoatrial até as células subepicárdicas ventriculares, como nós vimos lá naquela primeira aula, né, de ativação, da sequência correta de ativação do coração, né? Então a velocidade, né, também tem o nome de dromotropismo. E uma outra grandeza que talvez a princípio seja um pouquinho difícil de visualizar, que é a excitabilidade do coração, o quanto o órgão é excitável. Nós vamos entender isso melhor quando a gente falar de sistema nervoso autônomo. Eu também tenho o nome de batimotropismo. E a excitabilidade, na verdade, é o quão é fácil ou difícil do coração responder a um estímulo em determinada situação. Um exemplo mais clássico, né, por exemplo, quando o coração está sob efeito de drogas, de fármacos que são excitantes, né, como fármacos adrenérgicos, a gente diz que ele tem uma excitabilidade maior, né? Então se ele for submetido a um outro estímulo, por exemplo, um estímulo mecânico, ele responde mais rápido. E da mesma forma, quando o coração está
submetido a um fármaco colinérgico, por exemplo, ou então um bloqueador adrenérgico, um fármaco que diminua a excitabilidade, né, uma substância química, nós dizemos que quando o coração ele recebe um estímulo mecânico, ele responde de maneira menos intensa, né? Então, a gente chama isso de batimotropismo ou excitabilidade. Isso vai ser melhor entendido quando nós estivermos estudando o sistema nervoso autônomo e outras substâncias químicas, como hormônios e fatores locais, que vão influenciar também os tropismos cardíacos. Então, já adiantando a história, né, esses tropismos cardíacos, eles são influenciados por diversos fatores do nosso corpo, né? Nós podemos dizer que existem, né, fatores neurais, especialmente o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né, que são responsáveis pelo controle dos tropismos cardíacos. E nesse sentido, né, o sistema nervoso autônomo ele trabalha de maneira bastante regular, né? Sempre que o sistema nervoso autônomo modula os tropismos, ele modula todos eles ao mesmo tempo, né? E existem variações que uma contribui com a outra, na verdade, né, na função global do coração em geral. Bom, então, além do sistema nervoso, esses tropismos eles também podem ser controlados por substâncias locais, por hormônios, né, como hormônios tireoidianos, como fatores, né, produzidos por células, né, como histamina e outras substâncias aí, mas nós não vamos chamar muito atenção para isso nessa aula. Esse aspecto, né, normalmente em fisiologia, é abordado quando são estudadas essas substâncias separadamente, né? Quando você vai estudar a histamina, você fala da atividade dela no coração. Quando você vai, né, estudar um hormônio da tireoide, você vai lá e fala da atividade dele sobre o coração. Então nós vamos abordar mais, né, os tropismos cardíacos no aspecto neural, né, no controle neural dos tropismos cardíacos, que é feito pelo sistema nervoso autônomo. Bom, então, nesse contexto, né, do controle dos tropismos cardíacos, além do sistema nervoso autônomo, né, que nós vamos abordar aí, né, nós temos também que o próprio coração ele consegue modular alguns parâmetros, especialmente a força de contração do coração. Então nós vamos ver que o coração também consegue regular os tropismos cardíacos, né? Então é esse exatamente o assunto da aula, né? O controle extrínseco e intrínseco, né? Olha, quando nós falamos de extrínseco, nós estamos falando de fatores externos que controlam os tropismos cardíacos. E aqui nós estamos centralizando em sistema nervoso autônomo. Quando nós falamos em fatores intrínsecos, ou seja, em regulação intrínseca, nós queremos abordar como o coração é capaz de regular seus próprios batimentos, algumas dessas propriedades, né, especialmente a força, o volume sistólico, através da chamada lei do coração ou lei de Frank-Starling. Então, o assunto da aula, né, é a regulação intrínseca e extrínseca, né? Extrínseca, neural, sistema nervoso autônomo, e intrínseca, lei de Frank-Starling. Bom, essa figura, ela mostra o plano, um esquema, né, que mostra a inervação do coração pelo sistema nervoso autônomo. É muito importante, eu gosto bastante dessa figura, porque ela tenta ilustrar, né, além dos ramos autonômicos, ela tenta ilustrar também, mais ou menos aqui, né, a posição onde esses nervos atingem as estruturas do coração, o miocárdio e o sistema de condução. Então nós podemos ver aqui, nessa parte mais azul, o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático ali, ó, a gente pode perceber as fibras pré-ganglionares curtas que vão até os gânglios simpáticos, é o neurotransmissor ganglionário acetilcolina, e aí as fibras pós-ganglionares longas, elas se projetam e inervam as estruturas do miocárdio. O sistema nervoso simpático, ele inerva as regiões nodais,
mas ele tem uma distribuição mais acentuada para a parede ventricular e atrial, para a parede das câmaras, especialmente para a parede dos ventrículos, né? Então existe uma grande densidade, né, de fibras simpáticas que inervam o miocárdio em geral, né? Uma densidade, né, a gente diria, maior do que aquela densidade de fibras que inervam os nódulos, tá? Então, voltando naquela questão lá de frequência e força, né, a gente já pode fazer um paralelo disso aí, né, pensando que essa estrutura simpática, né, que leva uma distribuição grande de fibras para o miocárdio, né, ela é altamente eficiente no controle da força de contração e menos eficiente no controle da frequência, devido à sua menor distribuição devido à sua menor distribuição para as estruturas geradoras de frequência, especialmente para o nódulo sinoatrial. O neurotransmissor do simpático, né, aqui no coração, é tradicionalmente aí a noradrenalina. Então a gente fala que essas fibras simpáticas que inervam diretamente o coração são fibras simpáticas noradrenérgicas ou adrenérgicas, né? E os receptores adrenérgicos presentes no coração existem muitos, né? Mas a maior densidade de receptores adrenérgicos no coração, e os mais importantes para nós aqui, são os receptores beta-1 adrenérgicos. Então, o efeito da noradrenalina nesses receptores é um efeito excitante, como a gente vai ver logo em seguida. Então, a gente pode dizer que o sistema nervoso simpático é um sistema que, quando ativado, ele, através dos efeitos da noradrenalina, ele é capaz de aumentar os tropismos cardíacos, especialmente a força de contração do coração. Já o sistema nervoso parasimpático, todas as fibras parasimpáticas que inervam o coração, elas são provenientes do 10º par de nervo craniano, do nervo vago. Ela tem lá, né, o núcleo do nervo vago, né, lá no tronco encefálico, e a partir daí a grande fibra pré-ganglionar vagal, que é colinérgica, ela se projeta até próximo do coração e faz sinapse com o gânglio, e a fibra pós-ganglionar, que também é colinérgica, inerva o coração. O parasimpático, ele tem uma distribuição bastante restrita para o miocárdio. O parasimpático, ele tem uma distribuição bastante concentrada nos nódulos. A gente até encontra fibras parasimpáticas, né, esparsas ao longo do miocárdio, mas é bem diferente do simpático, né? Ela tem uma concentração muito importante de fibras nos nódulos. Daí, né, a gente vê que, né, o parasimpático, né, tal qual o simpático, é capaz de regular os tropismos cardíacos de maneira geral, mas ele exerce uma importância especial na frequência cardíaca. Então, as fibras parasimpáticas colinérgicas vagais, né, sempre que a gente pensar em nervo vago, né, nós pensamos ali, né, sempre que a gente pensar em parasimpático do coração, né, nós estamos pensando em nervo vago, 10º par de nervo craniano, e das fibras colinérgicas que inervam principalmente o nódulo sinoatrial, as estruturas geradoras de passo, né, geradoras de ritmos cardíacos. Então nós vamos agora enfatizar o efeito do sistema nervoso autônomo sobre o coração, e para isso nós vamos utilizar frequência e força, né? Nós vamos tentar fazer uma abordagem, né, de como que o sistema nervoso autônomo ele é capaz de regular todos os tropismos cardíacos, pensando lá desde velocidade de condução, né, o dromotropismo ou o batimotropismo, que é a excitabilidade, mas especialmente o cronotropismo e o inotropismo, né, a frequência e a força de contração do coração. Então nós vamos pensar bastante em frequência e força para a gente poder fazer, né, as considerações, né, sobre o sistema nervoso autônomo. Bom, antes disso, nós temos que dizer que o sistema nervoso autônomo possui um tônus, né? Isso normalmente é enfatizado, né, claro, nas aulas do sistema nervoso autônomo, mas não posso deixar de falar aqui, né, que ao contrário, né, do que muita gente pode pensar, né, que o sistema nervoso autônomo está lá paradinho, né? E aí
ele não está secretando nada, né? Zero de neurotransmissor, e o coração está lá funcionando. Quando precisar de funcionar mais rápido, ativa o simpático. Quando precisar de funcionar mais lento, ativa o parasimpático. Bom, não é bem assim, né? Então a gente sabe que o simpático, né, ele é um sistema que aumenta os tropismos, né? Nós já estamos adiantando isso aqui, né? E que o parasimpático, através da acetilcolina, é um sistema que diminui os tropismos. Mas existe sempre uma atividade basal, né? Sempre existe um pouquinho de acetilcolina sendo secretada pelos terminais vagais, sempre existe um pouquinho de noradrenalina sendo secretado pelos terminais simpáticos quando o indivíduo se encontra em repouso, né? Então nós chamamos isso de tônus simpático, né? Então o tônus simpático de repouso, ele contribui para o que a gente chama de frequência cardíaca de repouso e força de contração de repouso, inotropismo e cronotropismo fisiológicos basais. Então, nós vamos perceber que existem, né, a gente já conhece, que a gente já estudou o sistema nervoso autônomo em geral, né, a gente já conhece que situações em geral que o sistema nervoso simpático é ativado, a gente chama de reações de luta ou fuga, né? É o sistema que deixa o indivíduo em alerta. Então, toda vez que nós tomamos um susto, né, nos preparamos para a luta e para a fuga, realizamos exercícios físicos, né, nós temos aí uma sobreposição do tônus simpático, né? O simpático, ele começa a trabalhar em maior intensidade, vamos dizer assim. Existe todo um mecanismo de controle para isso, né, que pode envolver baroreceptores e outras estruturas aí, e que será abordado posteriormente. Tá? Mas, independente, né, do simpático ser ativado em reações de luta ou fuga, ele tem sempre uma atividade basal de repouso. Né? E o parasimpático também, né? A gente pensa no parasimpático como repouso e digestão, né? Aquele sistema que vai entrar em maior atividade durante o sono e depois do almoço. Né? Então, nós pensamos assim, é claro que não é uma maneira não é uma maneira errada de pensar, né? Mas ele também tem um tônus basal, né? Tem sempre um pouquinho de acetilcolina, e esse tônus basal dos dois sistemas, né, é que vai contribuir para os tropismos cardíacos de repouso, né, para os valores normais dos tropismos cardíacos de repouso, e nós vamos utilizar frequência e força para ilustrar isso aí de uma maneira mais prática. Tá? Bom, então, as principais referências literárias, né, quando nós consideramos os indivíduos do padrão fisiológico em repouso, né, aquele indivíduo do padrão, né, fisiológico, que já foi descrito lá nas primeiras aulas de homeostase, né, de sistema de controles do corpo, introdução à fisiologia, né, frequência cardíaca de um indivíduo padrão é considerada 72 batimentos por minuto. Então, isso aqui, FC, frequência cardíaca, 72 batimentos por minuto. Então, só para exemplificar o efeito do tônus autonômico, né? Naquela aula de nódo sinoatrial, né, onde nós vimos o sistema de condução, nós vimos que o nódo sinoatrial, ele é capaz, né, de gerar 100 batimentos por minuto, que é chamado de ritmo sinusal. Então, isso significa que um coração de ser humano isolado do corpo, né, ou seja, um coração que não tem, né, inervação autonômica nenhuma, e ele não está, né, sob influência desses neurotransmissores autonômicos que nós acabamos de falar aí, né? Ou seja, ele não está sob a influência do tônus basal, ele tem um ritmo de 100 batimentos por minuto. Né? Então, ou seja, aquela quantidade de noradrenalina, né, simpático, e aquela quantidade de acetilcolina parasimpático que estão sendo secretadas no coração de maneira basal, elas normalmente já levam, né, a frequência cardíaca para um estado mais baixo. Olha, né? Isso pode, né, à primeira vista, já mostra para a gente aquela maior influência do parasimpático, né, no controle da frequência cardíaca. Né? E a gente consegue visualizar melhor isso aqui ainda, né? Então, em preparação, em exemplos de seres humanos aí com desinervação, por exemplo, né? A gente tem ali, né, se a desinervação autonômica for completa, né, a frequência cardíaca, né, ela tende a chegar no ritmo sinusal, né, desde que não esteja sob a influência de fatores locais ou hormonais importantes aí naquele momento.
né? Então a gente fala que ela atinge o ritmo sinusal, né? Então, exemplos para a gente fazer essa comparação está aqui, né, a vagotomia, né, se eu fizer o corte dos nervos vagos, né, dos dois pares de nervos, dos dois nervos vagos, né, a gente consegue fazer aqui, né, perceber, né, que a frequência aumenta, né? Mas o interessante é considerar aqui, olha, que ela não aumenta para 100, né? Porque a gente não cortou o simpático. Então essa é a ideia. Nós cortamos o tônus parasimpático basal, né? E o tônus simpático se manteve, né? Então, ou seja, o coração agora ele perdeu só o tônus parasimpático, que é aquele que modulava ele lá para baixo, né? Então a frequência sobe, mas ela não fica no ritmo sinusal, né? Ela sobe para valor maior do que 100, né? Porque além daquele ritmo sinusal, o tônus simpático continua, né? Eu não cortei o simpático, eu só cortei o parasimpático, né? Então agora numa outra situação, né, onde o parasimpático está íntegro, né, eu não cortei o vago e fiz ali uma simpatectomia, né, nós vamos perceber que a frequência cardíaca diminui, né? Ela diminui porque eu cortei o simpático, né? O simpático é aquele que joga a frequência para cima, né? Então, quer dizer, o simpático também tem uma influência na frequência cardíaca, né? Mas nem tanto quanto o parasimpático, né? Ela diminui, né? Ela fica menor que 72 batimentos por minuto. Por que menor que 72, né? Porque o 72 seria quando eu tinha os dois, né? O simpático e o parasimpático. E nessa situação agora, eu só tenho o parasimpático, né? Eu tenho o parasimpático regulando o ritmo basal, né? Então, quando isso acontece, a frequência cardíaca cai para valores bem inferiores a 72, né? Eu não quero dizer aqui, né, o quanto é mais do que 100, o quanto é menos que 72, isso aí vai variar muito de indivíduo para indivíduo, de situação para situação, né? Mas podem ter variações bem grandes aí, né, além desse valor, quando nós temos as, os cortes isolados, né, nos ramos individuais do sistema nervoso autônomo. Então, né, nós pensamos em regulação extrínseca, né, como sendo sistema nervoso autônomo, né? Então, quando que o sistema nervoso autônomo vai ser importante, né, para regulação extrínseca, para sair do fisiológico, né? Exatamente isso que eu acabei de falar aí, né? O parasimpático ele vai ser mais ativado em situações de repouso ou digestão, né, onde não tem tanta necessidade, né, do coração bombear sangue, né? O sangue ele é mais distribuído para outros órgãos do que para os músculos em geral, e ele tem todo um controle do fluxo que nós vamos ver mais para frente, né? Mas pensando de uma maneira, né, a ligar, né, o efeito à função, né, que é o que a gente quer aí, né, seria na intenção de diminuir, né, de poupar, né, o funcionamento do coração. Não tem tanta necessidade de trabalhar tão rápido enquanto está dormindo, né, enquanto está numa situação onde o tônus parasimpático está desviado para baixo, para cima, né, o tônus parasimpático para cima. E da mesma maneira, né, quando numa situação de exercício físico, né, a melhor situação de pensar em simpático, né, as reações de luta ou fuga, né, e o exercício físico é uma delas, né, o indivíduo começa a realizar, por exemplo, uma corrida, uma atividade de ciclismo, né, onde o tônus simpático é ativado, a frequência cardíaca aumenta, a força de contração do coração aumenta, o fluxo sanguíneo que sai do coração aumenta, que é aí que nós queremos chegar agora, né? É falar que essas duas coisas, né? Por isso que nós estamos dando ênfase, né? A frequência e a força de contração do coração, elas vão ser componentes do débito cardíaco, né? Que é o fluxo sanguíneo que deixa o coração por minuto, que é o nosso próximo assunto agora. Então, é importante visualizar, né, que existe um tônus basal e que esses sistemas, né, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eles vão atuar sempre que o indivíduo mudar dessa situação basal de repouso, né, sempre que ele atingir uma situação de maior repouso ainda, ou sempre que ele ficar mais excitado em termos de luta ou fuga ou exercício físico. Então, nós temos aí
um balanço entre esses dois sistemas, né? Então é importante ressaltar, né, que esses dois sistemas, principalmente no que se refere ao coração, os mecanismos neurais que levam à ativação de um levam à inibição do outro, né? Então, né, quase que exclusivamente, né, a gente pode dizer que quando o indivíduo, né, ele entra numa situação de luta ou fuga, além do simpático ser ativado, né, do tônus simpático aumenta, o tônus parasimpático diminui, né? Então, aquele efeito se soma, né, sobre o coração, né, porque o simpático excita, ele aumenta, o parasimpático inibe, ele diminui, então o efeito excitatório se torna mais acentuado ainda, né? Da mesma forma, né, quando o indivíduo está em situação de repouso, como sono, por exemplo, né, existe um balanço, né, oposto, né, o tônus parasimpático está está aumentado e o tônus simpático está diminuído, o que contribui para a redução global na frequência e na força, né? Então, nós estamos, né, chamando a atenção de que o simpático exerce uma influência maior na força, o parasimpático exerce uma influência maior na frequência, mas de maneira global, né, sempre que os dois sistemas, né, saem do tônus basal, né, eles saem para um estado de ativação ou inibição. Quando um é ativado, o outro é inibido, e aí os efeitos sobre o coração, especialmente, se somam, né? Porque sobre o coração, os efeitos desses dois sistemas são exatamente opostos, né? Então, quando nós utilizamos frequência e força, nós estamos pensando em débito cardíaco, que a gente vai começar a falar daqui para frente, né? Mas isso também se traduz em termos de velocidade e em termos de excitabilidade, né? Eu acho que agora fica mais fácil da gente entender o que é batimotropismo, né? Coração sobre efeito simpático, né? Ele é mais excitável do que um coração com os receptores simpáticos bloqueados, por exemplo, um coração, né, que está sob efeito de um fármaco beta-bloqueador, né? Então, nós vamos fazer uma conexão muito grande disso aí com a farmacologia, tá? Bom, então, antes da gente fazer uma definição, né, do que é débito cardíaco em geral, né, que é o que a gente vai ver aí agora, tá? Nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente o efeito do sistema nervoso autônomo sobre o coração, especialmente o efeito dos neurotransmissores autonômicos sobre os seus receptores, né? Então estamos aqui com os receptores autonômicos sobre o coração, tá? Então nós podemos chamar atenção para os dois receptores, né? O receptor para o sistema nervoso simpático, né? O receptor da noradrenalina, é um receptor que existe lá no coração, é o chamado receptor beta-adrenérgico. Ele é de um subtipo especial chamado receptor beta-1 adrenérgico. É ele que está sendo mostrado aqui na figura, na forma de um desenho, né, um esquema do receptor beta-1 adrenérgico, e mostrando o terminal neural, né, do sistema nervoso simpático, que libera a noradrenalina, né, e a noradrenalina, norepinefrina, né, que vai atuar sobre esse receptor. Então, os receptores noradrenérgicos, eles são receptores com 7 domínios transmembrana que são acoplados internamente à proteína G. Essa proteína G, né, ela é um tipo específico de proteína G que é chamado de proteína GS, proteína G excitatória. É a proteína G que, ao ser estimulada, né, ou seja, quando a noradrenalina se liga no receptor, né, ela leva à ativação dessa proteína GS, e essa proteína GS ativa uma enzima intracelular chamada adenilciclase. Isso leva à produção de AMP cíclico, e o AMP cíclico ele leva a reações intracelulares que culminam com a fosforilação daqueles canais de cálcio que nós vimos lá naquela aula de eletrofisiologia, né? Então, os canais de cálcio que estão na parede do coração, quando eles são fosforilados, eles se abrem. Isso permite a entrada de cálcio
né, nas células do coração. E então a gente consegue visualizar aí, né, que não só a inervação simpática, né, por ser mais distribuída para o miocárdio, mas também o próprio mecanismo envolvido, que ele envolve, né, a entrada de cálcio, ele contribui bastante para o efeito inotrópico positivo, né, o efeito de aumentar a força de contração que o sistema nervoso simpático tem aí. Então vamos ver isso aí na forma de uma animação, né? Então nós estamos falando do sistema nervoso simpático, né, que inerva o coração aí, né, os terminais neurais que partem lá da medula espinhal, né, das regiões tóraco-lombares da medula espinhal, e o sistema nervoso simpático libera a noradrenalina, que atua em receptores com 7 domínios transmembrana, chamados de receptores beta-1 adrenérgicos. Bom, então olha lá, a noradrenalina é liberada, interage com o receptor beta-1, que ativa a proteína G, que ativa a adenilciclase, que ativa a proteína quinase A, que ativa a fosforilação do canal de cálcio, e isso leva à entrada de cálcio e leva ao efeito inotrópico positivo do sistema nervoso simpático. Então, mais uma vez, né, a norepinefrina promove a ativação dos canais de cálcio e voltagem dependentes, né? Aqueles canais de cálcio tipo L, que nós vimos lá no coração. Norepinefrina, ativando os canais de cálcio tipo L. As subunidades beta-gama da proteína G descobrem a subunidade alfa ativa a adenilciclase. A adenilciclase ativa, olha lá de novo, né? Quando a enzima adenilciclase está ativa, ela é capaz de ativar a proteína quinase A, né, que é a proteína quinase dependente de AMP cíclico, né? Então ela leva à formação, né, de AMP cíclico a partir do ATP, né, a proteína adenilciclase, leva a hidrólise do ATP na célula, a formação de AMP cíclico, e isso ativa a proteína quinase, né, o AMP cíclico ativa a proteína quinase A, e a proteína quinase, né, fosforila os canais de cálcio, o que leva à sua mudança de conformação, né? Ele passa do estado fechado para o estado aberto, e isso faz com que exista um aumento do influxo de cálcio, e esse aumento do influxo de cálcio é que vai contribuir para os efeitos dos tropismos, né? Não só inotrópico, mas de todos os tropismos cardíacos aumentados. Agora então, para falar das atividades do sistema nervoso parasimpático sobre o coração. O terminal vagal, que atinge próximo ao coração, né, a partir dos gânglios localizados próximo ao coração, a fibra pós-ganglionar libera acetilcolina. E a acetilcolina também interage com o receptor, que também tem 7 domínios transmembrana e também é acoplado à proteína G, só que ele trabalha de uma maneira bem diferente. Tá? Os receptores colinérgicos, né, que estão lá na parede do nódo sinatrial, especialmente nas estruturas geradoras de frequência, ele é um receptor chamado de receptor muscarínico. O subtipo principal é o receptor muscarínico M2. M2 é cardíaco, é um receptor que é inibitório. Né? Por que ele é inibitório? Porque ele está acoplado a um tipo de proteína G que trabalha de maneira diferente. Lembra que anteriormente, né, lá na noradrenalina, né, era a subunidade alfa que ativava a adenilciclase. Aqui não tem mais adenilciclase, não tem AMP cíclico, né? A acetilcolina indiretamente abre canais de potássio no músculo cardíaco. Lá naquela aula de canais iônicos, né, de eletrofisiologia do coração, nós vimos lá os canais de potássio sensíveis à acetilcolina e ao ATP. São esses canais que nós estamos falando, né, eles contribuem para a repolarização, né, eles participam, né, da fase de repolarização lenta e rápida do potencial de ação cardíaco. Então, o potássio, nós vamos lembrar que ele é um íon intracelular e a abertura desses canais permite o efluxo, ou seja, a saída de potássio, e com isso a célula se torna mais negativa e mais inibida, né? Menos excitável, né? O potencial de membrana se afasta do limiar, né? Então a gente fala que ela
se torna uma célula inibida, e é exatamente isso que o parasimpático faz, né? O tônus vagal, vamos lá ver a animação, né? A acetilcolina, ao interagir com o receptor muscarínico M2, leva à ativação da proteína G, um tipo especial de proteína G que ativa diretamente os canais de potássio. Olha, as subunidades beta-gama da proteína G, elas se ligam num sítio no canal de potássio, né, no sítio de ligação, e isso leva à abertura, mudança de conformação, né, da proteína que forma o canal, e a abertura do canal de potássio, o que leva ao efluxo de potássio, e com isso nós podemos entender de uma maneira mais detalhada os efeitos negativos da acetilcolina no sistema nervoso parasimpático, do nervo vago, né, da ativação vagal, sobre os tropismos cardíacos, especialmente sobre a frequência cardíaca. Bom, gente, então agora, antes da gente passar para a parte de regulação intrínseca, nós vamos definir alguns conceitos que serão utilizados para a gente entender a parte de regulação intrínseca. Nós estamos falando, né, nós viemos falando desde o início da aula, que as propriedades como a frequência cardíaca e o volume sistólico, né, que é uma medida da força de contração do coração, que essas propriedades vão ajudar a compor o chamado débito cardíaco. Bom, o que é esse débito cardíaco? Débito cardíaco é uma medida de fluxo. O fluxo normalmente é representado pela letra Q, mas nós podemos representar também com a letra F. Fluxo nada mais é do que volume por tempo, né? Então nós temos aí a unidade de medida de volume, que é o ml, e a unidade de medida de tempo, que é o minuto, né? E o débito cardíaco, então, é a quantidade, né, o valor em ml por minuto, né, a quantidade de sangue que deixa o coração, né, pelas artérias, né, o sangue sai do coração pelas artérias. Então a gente fala que é o fluxo sanguíneo total que sai do coração, né, é o fluxo, é o volume por tempo, né, fluxo sanguíneo que deixa o coração, tá? Bom, então como que a gente faz para saber o valor do débito cardíaco, né? O débito cardíaco, ele depende especialmente da frequência cardíaca e da força de contração do coração. Então é por isso que eu uso essa equação que está aqui embaixo e que ela nos ajuda a ilustrar bastante isso aí, ó, né? Nós já falamos lá atrás, né, que a frequência cardíaca de um indivíduo de padrão fisiológico em repouso, né, com tônus autonômico preservado, é 72 batimentos por minuto. E agora nós estamos introduzindo aí um valor aproximado, né, também para um indivíduo de padrão fisiológico, da força de contração do coração, né, ou seja, do volume sistólico em ml por batimento, né? Então, se eu conheço essas duas coisas aqui, né, eu consigo calcular o débito cardíaco. E, na verdade, eu não precisaria de equação, né? A gente poderia pensar assim, né, olha, se eu sei o número de vezes que o coração bate em um minuto, e eu sei também, olha, a quantidade de ml que cada um desses batimentos, né, ejeta, então fica fácil, né? Eu vou multiplicar esse por esse, né? 70 vezes 72, né? Então eu encontro lá, né, o valor do débito cardíaco em ml por minuto quando eu faço esse cálculo aí, né? Eu vou cortar, né, batimento com batimento, né? Se eu multiplicar 72 por 70, aí eu vou achar lá o resultado, né, em ml, né, que está aqui em cima, por minuto, que está aqui embaixo, né, lá, do débito cardíaco, né? O débito cardíaco, então, em ml por minuto, né, para aquele indivíduo do padrão fisiológico, né, que tem frequência e força de contração normais, né, basais, nós dizemos que ele é mais, né, um valor aproximado, cerca de 5 litros por minuto. Então é uma coisa que é extremamente alta, né, se a gente for pensar que indivíduo em repouso, né, um ser humano do padrão fisiológico, ele possui aproximadamente 5 litros de sangue. Se a gente fizer um cálculo ao pé da letra, igual a gente está fazendo aqui, nós vamos achar cerca de 4,77 litros de sangue, considerando o indivíduo padrão fisiológico de 70 quilos. Tá?
Então, né, nós temos ali que o débito cardíaco é ligeiramente superior a esse volume calculado, né, ou seja, o sangue todo do indivíduo circula no organismo todo em apenas 1 minuto. Né? O coração é capaz de bombear todo o sangue do organismo em 1 minuto, numa situação de repouso. Né? Agora a gente imagina no exercício físico, quando o simpático é ativado, o parasimpático é inibido, né? Então o fluxo sanguíneo aumenta muito, né? Então a gente já consegue, né, visualizar melhor, né, o papel, né, do simpático e do parasimpático na regulação dos tropismos cardíacos, né? Especialmente regular o débito cardíaco, né? Especialmente regular o fluxo sanguíneo que sai do coração. Tem hora que o organismo precisa de que esse fluxo seja mais alto, né, durante reações de luta ou fuga, aumentar a perfusão tecidual, e tem hora que ele não precisa nem daquele basal, né, ele tem que diminuir para poupar o funcionamento do coração, né, a gente conversa assim, né, claro que, né, o organismo não sabe, ele não adivinha que é para isso, né, existem todos os mecanismos fisiológicos, né, que vão em conjunto, né, quando são ativados e inibidos devido às variações ambientais, né, ou variações internas, elas contribuem para a formação do débito cardíaco de maneira geral. Bom, um outro conceito que apareceu aí, que é muito importante que a gente entenda, né, é o conceito de retorno venoso, que seria o contrário do débito cardíaco. Né? Retorno venoso, né? Quantidade ou volume em ml por minuto, né? Também é uma medida de fluxo, né? A quantidade, né? O volume em ml por minuto de sangue que retorna ao coração pelas veias, né? E é exatamente aí nesse ponto, né, que nós vamos começar a introduzir a regulação intrínseca da função do coração, né, dos tropismos cardíacos. Né? Como que o coração consegue regular o débito cardíaco em função do retorno venoso, ou seja, se o retorno venoso fica mais alto, o débito cardíaco também fica mais alto. Se o retorno venoso fica mais baixo, o débito cardíaco fica mais baixo. Ah, mas o que é isso? Retorno venoso fica mais alto? Volemia é a palavra. Né? Então o retorno venoso, né, ou seja, o volume de sangue no organismo, né, que vai influenciar esse retorno venoso. Né? Se existe, né, um estado mais alto ou mais baixo de hidratação, né, o volume sanguíneo, né, na verdade, ele reflete o estado geral de hidratação do organismo. Né? Então nós temos aí a volemia, né, sendo responsável por alterações no retorno venoso. Alterações no retorno venoso, né, podem acontecer de forma aguda se houver injeção intravenosa de líquidos, né, mas de forma fisiológica a gente percebe que essas alterações que acontecem com a volemia, elas são em médio, né, em médio e longo prazo, né, quase nunca em curto prazo, né, a não ser em situações muito especiais, né, com situações fisiológicas que levam à alteração da volemia, né, excesso de hidratação, né, excesso de ingesta de sal e água, né, ou falência renal, um distúrbio renal que esteja diminuindo, né, a formação de urina, com isso o indivíduo tende a acumular líquidos. Existem outras situações, mas as mais importantes são essas. E o contrário, né, situação de perda de líquido, desidratação geral, a gente pode falar vômitos, diarreias, especialmente hemorragias. Então, a gente vai ver que o mecanismo de Frank-Starling ele é importante no controle de hemorragias, né? E outros hormônios, né, que controlam também essas variáveis aí, nós vamos falar ao longo das nossas próximas aulas. Né? Então o retorno venoso, né, ele vai se alterando à medida que o estado de hidratação, né, que o volume sanguíneo vai alterando, e o coração tem que ser capaz de se adaptar a isso, né, olha, sem precisar de ninguém, né, sem precisar de sistema nervoso simpático, de sistema nervoso parasimpático. Né, o coração, através da chamada lei do coração, né, ou lei de Frank-Starling, ele que representa para nós, né, a regulação intrínseca, ele consegue regular o débito cardíaco, né, regulando a força de contração do coração em função do retorno venoso. Né. Isso é uma coisa bastante lógica, porque imagina assim, olha, o débito cardíaco ele tem que ser igual ao retorno venoso, não pode ser nem mais nem menos, porque imagina uma situação, né, onde eu dou esse exemplo assim, olha, se o retorno venoso é x ml por minuto,
né? Imagina que o coração está recebendo X ml por minuto das veias. Se ele começar a bombear X menos 1, né, ele tem que bombear X também, né? Se ele recebe X, ele tem que bombear X, porque se ele recebe X e começar a bombear X menos 1, ele vai acumular esse menos 1, né? Isso vai dar problema para ele, isso não existe, né? Ele não consegue ficar com esse menos 1 para ele, né? E da mesma forma, se ele recebeu X, muito menos X mais 1 ele vai ter para bombear para frente, né? Ele só tem X, ele só recebeu X, né? Então ele não consegue bombear X mais 1. É uma coisa que é bastante lógica, né? Então o coração ele não pode travar sangue, né? Ele não pode travar sangue e ele também não consegue fazer mais do que ele recebe. Então essa é a ideia, né? Então a partir dessas observações, né, nós vamos falar um pouquinho da regulação agora, da chamada regulação intrínseca da função do coração. Como estávamos falando anteriormente, a regulação intrínseca do coração, ou lei de Frank-Starling, ou lei de Frank e Starling, ou lei do coração, ela explica para nós como o coração consegue regular a força de contração do coração, os efeitos do volume no inotropismo. Então a gente vai ver que, na verdade, né, o débito cardíaco, né, ele é composto pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. E o mecanismo de Frank-Starling, ele é capaz de regular o débito cardíaco através da regulação de apenas uma dessas variáveis, ou seja, através da regulação da força de contração do coração, que nós avaliamos aí em termos de volume sistólico. Em outras palavras, né, nós já sabemos a lei de Frank-Starling, né, o débito cardíaco tem que acompanhar o retorno venoso, né, o débito cardíaco ele tem que ser, né, igual à quantidade de sangue que o coração recebe das veias. Bom, mas na verdade, né, existe uma série de estudos, né, que datam de longa data, aí, né, de século atrás. Aí, nós temos que esses estudos eles contribuíram em conjunto, né, para o surgimento dessa chamada lei do coração, né? Em alguns livros mais modernos, nós temos mecanismo de Starling, ou lei de Starling, eles acabam deixando o Frank de fora, né? Mas nos livros que são mais sérios, na maioria das vezes, né, se trata como lei do coração ou lei de Frank e Starling. Bom, uma série de experimentos que se iniciaram em 1740 com Stephen Hales. Stephen Hales foi o cientista que primeiro registrou a pressão arterial, suas características. Esses estudos culminaram no fim do século XIX com os estudos de Frank, e o Frank ainda trabalhava, né, com células musculares, triada, esquelética, né, e no início do século XX, né, com os estudos de Starling, e isso, né, culminou com a compreensão do mecanismo dito mecanismo de Frank-Starling, que relaciona o que nós estamos vendo aqui, ó, o comprimento do tamanho, né, o comprimento da fibra com a força de contração do coração, o comprimento da fibra no final da diástole com a força de contração da mesma fibra no início da sístole, né? Interessante, né, disso aí é que essas formulações, né, elas foram feitas 40 anos antes do mecanismo desse deslizamento de actina e miosina ter sido descoberto, né? Então, nas palavras do Starling, né, isso aqui então eu estou lendo aqui desse livro do Cury e Procópio, tá? A lei do coração, pois é a mesma do músculo esquelético, a saber, a energia mecânica liberada na passagem do estado relaxado para o estado de contração depende da área das superfícies quimicamente ativas, isto é, do comprimento das fibras musculares. Então, interessante, né, essa postulação, né, da lei de Frank-Starling, traduzindo isso para nós aqui, né, exatamente isso: o coração tem que bombear todo o sangue que ele recebe das veias, ele não bombeia nem mais nem menos, tá? Definindo alguns conceitos aqui,
tá? Conceitos que vão ser importantes, principalmente posteriormente na clínica, né? Então, eles são muito importantes aí, os conceitos de pré-carga e pós-carga, tá? Pré-carga, ela é conceituada como sendo a tensão exercida pelo sangue na parede do ventrículo no final da diástole. E a pós-carga é a tensão exercida pelo mesmo sangue na parede do mesmo ventrículo no início da sístole, né? Então é exatamente isso, né? Se a pré-carga ela tem que ser igual à pós-carga, né? Isso que a lei de Frank-Starling ela diz aí, né? Quanto maior essa tensão, quanto maior o volume recebido de sangue, maior vai ser a contração, maior vai ser o efeito inotrópico, e quanto menor for esse volume, menor vai ser o efeito inotrópico. Isso, né, é demonstrado aqui através dessas figuras, né? Aqui a gente vê um sarcômero, né, mostrando os filamentos de actina, os filamentos de miosina, né? Ilustrando que no estado mais relaxado a força de contração é mais alta, né? A força vai aumentando, 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 né? Até que ele atinge um estado mais ou menos estável, né? E depois, né, de muitos anos, né, com o advento de proteínas como a titina, né, essa proteína que leva à adesão aqui dos filamentos espessos de miosina, foram elucidadas outras coisas, né? Por exemplo, depois de certo ponto, né, aí já vai vendo queda de força, né? Porque acontece ruptura, né, dos filamentos de titina, né? Então a gente tem a ruptura do sarcômero, né? Então isso vale até determinado limite, né? É claro que dentro de valores fisiológicos, né, dentro do corpo, né, o organismo não consegue exceder esses limites, né? Então nós temos que, é como se fosse uma relação linear, né? Ou seja, se o coração recebe mais volume, se o retorno venoso é maior, o débito cardíaco também é maior. Se o coração recebe menos volume, se o retorno venoso é menor, o débito cardíaco também é menor. Ou seja, se o coração recebe grande quantidade de líquido, isso leva ao estiramento maior das fibras, né? Ele tem que relaxar mais, né? Esse relaxamento maior, mais alto, né, ele vai culminar com um aumento na pré-carga, né? E esse aumento na pré-carga vai fazer com que a pós-carga também seja mais alta, né? Então isso, na verdade, né, em termos moleculares, né, a gente pode dizer que quanto mais distante, né, quanto mais relaxado está o músculo, existe um número menor de ligações cruzadas pré-formado. E então, quando esse músculo for contrair, ele vai ter que formar muitas ligações ao mesmo tempo, né? Ou seja, a superfície disponível para a formação de pontes cruzadas é alta, e isso eleva a força de contração do coração. O mesmo raciocínio feito de forma inversa, né? É claro, um músculo, se ele já está encurtado, ele vai contrair com uma força mais baixa, né? Mas fazendo o mesmo raciocínio inverso, né, se ele já está encurtado, é porque ele já está, né, com muitas ligações cruzadas formadas, né? Ele já tem um número pré-formado de ligações cruzadas entre actina e miosina, que são ligações, né, um número alto de ligações. Então, quando ele for formar ligações, ele tem que formar um número pequeno de ligações. E o número de ligações, então, a gente pode dizer, né, que, na verdade, não são o número de ligações, mas a superfície total de contato para que toda essa reação, né, para que todo esse equilíbrio termodinâmico seja favorável, né, ele contribui para que o efeito final, né, sobre a força de contração do coração seja esse, né? Olha, se receber um volume muito alto, o estiramento é alto, né? O número de ligações, né? A superfície de contato é alta, a força é alta, o débito cardíaco acompanha o retorno venoso, né? Agora, se o indivíduo estiver em estado de desidratação, né, ele também sofre, né, a mesma regulação, né? A gente pode chamar a atenção disso aí, né, para os mecanismos de feedback positivo que acontecem no choque hipovolêmico, né? No choque hipovolêmico, quando o indivíduo sofre uma hemorragia grave, né, ele perde um grande volume sanguíneo, né, ele vai tendendo a sofrer parada cardíaca, né, por um mecanismo intrínseco, né, de Frank-Starling, onde
Quando ele perde, né, esse volume de sangue, o retorno venoso diminui, né, o retorno venoso diminui tanto que o débito cardíaco vai diminuindo e só diminuindo, né, as coisas entram num ciclo vicioso, né, num feedback positivo. Quanto mais diminui o retorno venoso, mais diminui o débito cardíaco, até que o coração entre, né, num processo de falência, né, de parada cardíaca. Nós podemos perceber que, nesse caso, os mecanismos extrínsecos vão tentando compensar, né? O indivíduo que começa a sofrer um choque hipovolêmico, ele tem ativação simpática, né? O simpático tenta aumentar a frequência na tentativa, né? A gente fala assim, né, na tentativa, né? Mas são mecanismos automáticos, né? Na tentativa de compensar essa perda no débito cardíaco. E a compensação vai depender muito da intensidade da perda de líquido e dessa reposição de líquido aí e da integridade dos sistemas de controle. Nós estudaremos outros sistemas de controle do coração, como eu disse, né, posteriormente aí, né, que são sistemas que ajudam a entender bem melhor isso que a gente está falando, né, sistemas hormonais, locais. Nós fazemos um estudo detalhado sobre o sistema renina-angiotensina, sistema calicreína-sininas, né, sistemas que ajudam no controle da pressão arterial, bem como peptídeos como a ANP, VIP e endotelinas, né, outros peptídeos que são importantes no controle da pressão arterial. Essa aula especialmente foi preparada utilizando esses dois livros, o livro do Guyton e o livro do Cury Procópio. Eu usei mais o Cury Procópio do que o Guyton, tá? Mas o Guyton também está bem legal, quem tiver aí pode usar. E esse livro está aqui só por causa daquela figura inicial lá, tá? Então, aquela figura lá do sistema nervoso autônomo, né? Eu utilizei o livro do McArdle para poder tirar aquela figura, que ela mostra bem a distribuição das fibras. Então, eu não usei o livro, na verdade, como parte do texto da aula, e sim para copiar aquela figura apenas. Então, esse é o GAD Fisiologia, eu sou o professor Dante Alighieri Schettini. Muito obrigado